Olá, pais e padrinhos. Bem-vindo à nossa palestra sobre o sacramento do batismo. Estamos vivendo um momento bem diferente, não é mesmo? Por isso, devemos aproveitar essa situação e voltar nosso olhar para Deus. Vamos pedir para que Ele permaneça nos nossos corações, aumente a nossa fé e nos fortaleça, para que junto dele e com Ele superemos esse momento. E esse momento tão difícil, estamos dando valor a pequenos gestos, como um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um encontro de família, coisas que estavam um pouco esquecidas, não é mesmo? Mas antes de começarmos, vamos saudar a Deus com o sinal da cruz. Aliás, ao acordar, ao começar alguma atividade, sempre devemos saudar a Deus com o sinal da cruz. Então vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas apesar desse momento, você decidiu pedir à igreja o sacramento do batismo para seu filho. Por quê? Por que você decidiu pedir o sacramento do batismo? Com certeza movido pela fé em Jesus Cristo, não é mesmo? E por isso, vocês, pais e padrinhos, devem ter o firme propósito de ajudar o seu filho, o seu afilhado, a conhecer Jesus. Mas para que você vá mostrar Jesus Cristo para o seu filho, você tem que conhecer. Você tem que conhecer Jesus. Porque por meio do batismo, nós passamos a ser a igreja visível de Cristo. Na igreja há uma diversidade de ministérios, mas um só é o fim, é a santificação dos homens. Nós somos a igreja visível de Cristo pelo batismo. E na igreja há uma diversidade de ministério do qual nós podemos fazer parte. Mas para que isso aconteça, para que aconteça essa nossa santificação, nós temos que fazer o nosso caminho até a igreja. Vamos caminhar até a igreja, vamos conhecer a nossa igreja, vamos colocar os nossos dons a serviço dessa igreja, porque nós somos batizados e temos essa responsabilidade. Para que possamos viver o nosso batismo de forma plena e educar os nossos filhos na fé em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, nós temos que conhecê-lo, porque nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Então, nós temos que conhecer Jesus para amá-lo e para poder falar dele para com nosso filho e nosso afilhado. A vida de Jesus foi extraordinária, mas também muito humana. Ele viveu como um homem normal, de carne e osso, mas também revelou o poder de Deus, seu amor e como ele modifica as nossas vidas. Jesus riu, Jesus chorou, Jesus dançou, mas Jesus mostrou sempre o amor e a misericórdia de Deus. Ele sempre mostrou como, através do seu amor, nossas vidas podem ser transfiguradas, podem ser mudadas sempre para melhor. Jesus nasceu em Belém, em condição humilde, gente. Nasceu numa gruta em Belém. Seus pais terrenos, Maria e José, souberam que Jesus era um menino especial com propósito muito importante. Mas quando Deus mandou seu filho aqui para nos resgatar, ele veio através de uma família. Olha a importância da família, a importância de estarmos juntos, de rezarmos juntos. Que a família de Nazaré seja um exemplo para a nossa família, um exemplo de amor, um exemplo de respeito, um exemplo de carinho. Vamos sempre olhar para a família de Nazaré para que a nossa família seja parecida com a família de Nazaré. Jesus viveu como um homem normal até começar seu ministério, ajudando nas tarefas, sendo amigo, respeitando seus pais. O ministério de Jesus começa quando ele é batizado no Rio Jordão, pelo profeta e pregador João Batista. Jesus tinha cerca de 30 anos nessa época. Quando foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e uma voz do céu declarou que ele era o Filho de Deus.
E olha, no dia do batizado do seu filho e pela fé dos pais e dos padrinhos, isso também vai acontecer. No dia do batizado do seu filho, quando ele receber o Espírito Santo, você, pelo ouvido da fé, vai escutar: você, meu filho muito querido, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. E isso também foi dito, pais e padrinhos, no dia do seu batizado. Jesus disse isso quando você foi batizado. Porque pela fé dos seus pais e padrinhos, você também é um filho muito querido de Deus. Jesus veio à Terra com o objetivo de nos salvar de nossos pecados. Por isso ele se entregou nas mãos do seu inimigo, seus inimigos, e foi crucificado. Ele deu a vida dele por você. Você foi a causa da morte de Jesus, pelo seu resgate, o resgate do seu pecado. Mas Jesus não permaneceu morto. No terceiro dia ressuscitou. E ele mora dentro do coração de cada pessoa que crê nele, através do Espírito Santo. Jesus mora no nosso coração, Jesus mora dentro de nós. Nós temos que escutá-lo, mas o barulho do mundo muitas vezes faz com que nós não escutemos esse amor, esse chamado de Deus. Jesus nos chamando pelo nome. Vamos fazer um silêncio, vamos fazer uma oração para que possamos escutar esse Deus, esse Cristo, esse amor que mora dentro de nós. Depois de 40 dias ensinando e encorajando os seus discípulos, Jesus subiu ao céu. E seus discípulos foram pelo mundo inteiro contando tudo que ele fez por nós. E não é uma coisa muito curiosa você verificar que não existia WhatsApp, que não existia internet? E essa palavra que foi dita, esse exemplo que foi deixado há mais de 2000 anos atrás, ainda está presente na nossa vida? Isso não é uma coisa divina, gente? Jesus deixou esses ensinamentos que chegaram até hoje através do seu amor, através da sua misericórdia. Ele quer levar a salvação a todos os homens, de todos os tempos e lugares. Não importa se você é homem, se você é mulher, preto, branco, magro ou gordo. Ele quer que você seja salvo. E nós buscamos essa salvação? Qual o caminho que devemos seguir? Nós seguimos um caminho de dor, de sofrimento, de murmuração, de sacrifício, de tristeza? Ou nós buscamos a salvação em Cristo com alegria, buscando o caminho do amor, o caminho da fraternidade, o caminho que a igreja nos oferece, que é um caminho de paz? Como nós buscamos a nossa salvação? Graças a seu infinito amor, ele permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. E, gente, como nós somos infiéis, não é mesmo? Para os pecadores, Jesus age sempre com amor e misericórdia. Amor, misericórdia e justiça. Porque ele é muito justo, ele nos avisa. Com a mesma medida que você medir seu irmão, você será medido. Do mesmo modo que você julga o seu irmão, você será julgado. Jesus é amor, Jesus é misericórdia, mas ele é muito justo. E para conhecê-lo melhor, leia a Bíblia. Busque relacionamento com ele em oração, em jejum e participando do seu corpo, que é a igreja. A Bíblia é para ser lida, é para ser manuseada, é para ser entendida. Dentro da nossa paróquia, nós temos vários movimentos de discutir a Bíblia, falar da Bíblia. Busque esse relacionamento, esse entendimento melhor, caso você tenha alguma dificuldade, dentro da sua igreja. Temos que estarmos sempre preparados para o dia de irmos ao encontro do Senhor, que quer nos encontrar com sua veste nupcial de amizade de Deus. Nós, às vezes, nos preocupamos muito com o celular, com o carro, com a moda e deixamos a nossa alma distante de Jesus. Nós temos que estar sempre procurando
a mão de Jesus, agarrar essa mão de Jesus para modificar a nossa vida, para que nós possamos, depois que terminar o nosso tempo aqui na terra, entrarmos na glória de Deus. Com nossa alma lavada, com a nossa veste batismal que nós recebemos lá no dia do nosso batismo, muito limpinha, muito leve. E a igreja é a portadora e administradora dessa salvação, através dos 7 sacramentos que ela ministra em nome de Jesus. Jesus nos acompanha do momento do nosso nascimento até o momento da nossa morte, através desses sacramentos. São 7 esses sacramentos. Mas os frutos dos sacramentos dependem do esforço de conversão da pessoa e da sua disposição interior. Eu sou batizada, eu fiz a primeira comunhão, eu sou crismada, mas eu sou uma pessoa amarga, sou uma pessoa distante da igreja, sou uma pessoa distante de Cristo. Não, eu tenho que fazer minha conversão pessoal, eu tenho que estar sempre à disposição de Cristo, ouvindo a sua palavra, não vou deixar para amanhã, vou me engajar na igreja, para que esses sacramentos que eu recebi dê frutos. É isso que vocês, pais e padrinhos, devem passar para os seus afilhados, mostrando como é importante dar esse fruto desses sacramentos que ele recebeu durante toda a vida. O batismo é exatamente esse primeiro sacramento que nos faz membros do corpo de Cristo, participantes de seus méritos. Nascemos de nossos pais e recebemos a vida humana. O batismo nos faz renascer, dando-nos uma vida nova, de filhos adotivos e amados de Deus, herdeiros do céu, passando pela morte e ressurreição de Cristo. Nascemos dos nossos pais e através do batismo nós vamos nascer para Cristo. Nós vamos receber essa vida nova em Cristo. Tem o sacramento da Eucaristia. Cristo nos dá pela igreja o pão do céu, a Eucaristia, que é remédio e sustento para a caminhada e que nos garante a vida eterna. Nós nos alimentamos, mas temos que também alimentar a nossa alma. Nós temos que tratar da nossa alma que às vezes está doente através do pecado. E qual é esse remédio? Qual é esse sustento? É a Eucaristia. Então, pais e padrinhos, fiquem muito atentos quando o seu filho ou afilhado estiver com 7 ou 8 anos e escreva ele na catequese para que ele venha receber esse remédio, esse sustento que é a Eucaristia. Vai ser muito bonito na fila da comunhão você levar o seu afilhado, mesmo que ele ainda não tenha feito a primeira comunhão, mas para ele já tomar o gosto de estar pertencendo àquela igreja, de estar naquela fila, de receber o corpo e o sangue de Cristo. Esse sustento da nossa vida que é importantíssimo. Depois tem o sacramento da crisma, nos dá pelo dom do Espírito Santo a maturidade espiritual e a força para viver e testemunhar na fé. Como vocês vão trazer sempre a criança para a igreja, quando ela tiver com 15, 16 anos, ela mesma vai procurar o sacramento da crisma. Vocês levem a criança para o futebol, mas também tragam para a missa. Leve para o balé, mas também traga para dentro da igreja através do grupo jovem, através do grupo da perseverança. Procure a igreja para que a criança tenha sempre esse contato com esse Cristo. Tem o sacramento da confissão. É um remédio que cura a alma. Quando você está com a sua veste batismal que você recebeu no dia do seu batizado, pesada, suja, vá, procure um padre e faça uma confissão. É um remédio que vai te aliviar, é um remédio que vai te purificar. Porque naquele momento que você está contando os seus pecados, não está contando para o padre, está contando para Jesus. Jesus é que está ali te ouvindo, te acolhendo, te perdoando. O sacramento da confissão é um sacramento muito importante na nossa vida, para estarmos sempre em comunhão com Cristo. Na vida espiritual, seguimos a nossa vocação para o casamento ou para a vida religiosa. Tem o sacramento do matrimônio
ou o sacramento da ordem, quando o homem sente um chamado mais especial, mais forte para se dedicar a Cristo. E o sacramento da unção dos enfermos. Novamente, Cristo nos acolhe e prepara para nos curar ou para o desenlace final. Se você vai passar por algum procedimento de risco, ou tiver com alguma doença, peça à igreja a unção dos enfermos. É um bálsamo que nos restaura, é um bálsamo que nos conforta. É Deus te pegando no colo, é Deus te envolvendo com seus braços e falando: meu filho muito amado, eu estou aqui do seu lado. Assim, os sacramentos nos acompanham em toda a vida, a fim de que a vida espiritual não pereça e sejamos felizes sempre na companhia de Cristo. Temos que ter muito cuidado com a nossa vida humana, mas um cuidado dobrado com a nossa vida espiritual. Tudo começa no batismo. Então, ser batizado ou não faz diferença. É a maior graça que alguém pode receber na terra. Pelo pecado de Adão e Eva, a humanidade se separou de Deus e experimentou a danação, já que Deus é a fonte da vida do homem. Eu vou contar, até hoje o homem quer ser maior que Deus. Por isso que a nossa vida é tão difícil, tão cheia de desarmonia, porque nós estamos sempre querendo ser maior que Deus. Nós temos que deixar Deus nos conduzir. Mas o fruto do batismo, graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida nova, pelo qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro de Cristo e templo do Espírito Santo. Assim, ser batizado é fazer parte de Jesus, é ser membro da sua igreja, é ser filho de Deus, adotado por Jesus Cristo, é ter o céu por herança e ter Maria como mãe. Maria, nossa grande intercessora. Nós podemos sempre contar com a sua intercessão. Temos sempre intimidade com Maria. Então, gente, me diga, ser batizado faz muita diferença, não é mesmo? Para falar a verdade, ser batizado faz toda a diferença. A Sagrada Escritura testemunha que quem crê e for batizado será salvo. Portanto, a fé é a base de toda a relação com Deus e resposta livre do homem à iniciativa divina, força que nos conduz às realidades salvíficas. Deve ser alimentada pela oração e testemunhada pela caridade, pois a fé sem obras é morta. E me diz aí, como é que anda a sua fé? Não podemos deixar a nossa fé diminuir. Temos que pedir sempre: Senhor, aumente a minha fé. Todos os dias, Senhor, aumente a minha fé. Vamos repetir? Senhor, aumente a minha fé. Você que é madrinha ou padrinho, sabe o que isso significa de verdade? Quem aceita essa responsabilidade o faz para sempre, pois a condição de filho de Deus é eterna. Portanto, sua tarefa de amor, companhia, cuidado e orientação não acaba quando o seu afilhado se torna adulto, mas continua durante a vida inteira. A vida inteira você vai ser responsável pelaquela criança. Por isso, não sejamos padrinhos estátuas sem graça, sem sal, mas sim padrinhos conscientes da nossa missão, padrinhos conscientes da nossa responsabilidade junto a Cristo, junto a Deus. Assim, a participação na vida da comunidade dos batizados se torna um exercício da vida de Jesus Cristo, pois pelo batismo fomos revestidos de Cristo e vamos fazer parte dessa comunidade dos filhos de Deus. Vamos fazer essa comunidade de batizados, que é muito importante.
Os sinais e símbolos apresentados no batismo ocupam um lugar importante no contexto da vida humana. O mesmo acontece com o contexto litúrgico, mas para que a gente possa entender isso, nós temos que ver através dos olhos da fé. A fé é a certeza daquilo que a esperança que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós vamos falar agora do símbolo do batismo, que é a cruz, que é a palavra de Deus, são os óleos santos, a vela, a água e a veste batismal. Todos esses símbolos estão dentro da nossa realidade de vida. E pelos olhos da fé, nós vamos ver a importância deles. O sinal da cruz é o sinal da cruz, no princípio da celebração, manifesta a marca de Cristo, impressa naquele que vai passar a pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela sua cruz. Nós marcamos as nossas mochilas, marcamos os nossos livros, vestimos a roupa do nosso time, um sinal de pertença. E o sinal da cruz é o sinal mais importante de pertença a Cristo. A criança vai passar a pertencer a Cristo através do batismo. Tem a palavra de Deus. Começar tudo pela palavra também é colocar Jesus em primeiro lugar. Antes de qualquer tarefa, vem a palavra verdadeira. Nós temos que ter o hábito de ler a palavra de Deus, de manusear a nossa Bíblia, para começar o nosso dia agradecendo e pedindo a proteção dele através da intimidade da sua palavra. Aí me diz, mãe, qual a passagem da Bíblia que você mais gosta? E padrinho, qual o salmo que você gosta de ler? Depois tem os óleos santos. Na celebração do batismo, fazem-se 2 unções, no peito e na testa. A unção no peito, lembramos que o Cristo deve penetrar na vida da criança como o óleo penetra no seu peito. Olha que imagem forte, gente. Jesus penetrando naquela criança. A unção na cabeça é para lembrar que participamos da mesma missão de Jesus, sacerdote, profeta e rei. Sacerdote batismal através da nossa participação como leigos na igreja, oferecendo nossos serviços, nossos dons em sacrifício de amor a Deus. Profeta, vamos ser a voz de Deus, vamos anunciar o Senhor, sua justiça, seu amor. E reis, somos reis quando praticamos a caridade, quando ajudamos a igreja, quando nos sentimos participantes ativos da nossa comunidade de fé. Então, sejamos sacerdotes e profetas e reis, através do batismo. Essas são feitas com a forma do sinal da cruz. O óleo é sinal de resistência ao pecado. Depois vem a água. A água que é outro elemento que a natureza nos oferece, que usamos no batismo. A água é elemento que purifica, que lava, que limpa e que renova. O batismo é um mergulho na vida divina. Ele tem um fator de purificação, lavando-nos do pecado original. Olha a importância de todos esses símbolos dentro da cerimônia do batismo. Tem a veste batismal, representa a nova vida adquirida pelo batismo. Nós temos que fazer com que essa veste batismal seja sempre resplandecente, mostrando que estamos diariamente dentro dessa nova vida adquirida pelo batismo junto a Cristo. Tem a vela. A vela tem 2 significados, é o Espírito Santo e o dom da fé. Essa vela é acesa no círio pascal, que é aquela grande vela que simboliza Jesus ressuscitado. E através do Espírito Santo nós recebemos o dom da fé, da esperança e da caridade. São as 3 virtudes teologais. Fé, porque cremos em Deus e em tudo que a igreja proclama como revelado por Ele. A esperança, temos a certeza que a nossa felicidade está no reino dos céus.
e caridade, porque amamos a Deus sobre todas as coisas e nesse amor amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Essas 3 virtudes são inseparáveis. Sua prática nos faz conhecer, amar a Deus e esperar sua glória. Após o batismo, os pais e padrinhos se tornam os primeiros evangelizadores e catequistas dos neobatizados. Vão ensiná-los sobre a fé e proporcionando-lhes experiências de oração. Os padrinhos devem ser presentes e dar testemunho de fé em Jesus Cristo. Esse é o maior presente que você pode dar ao seu afilhado. É testemunhar, é ser responsável pelaquela criança pertencer e se dispor a participar da igreja. É uma missão muito bonita essa do padrinho. No entanto, o sacramento somente produzirá seus frutos, será eficaz se a criança se abrir à graça divina ao longo de sua existência, segundo o caminho do Evangelho. Então, pais e padrinhos, vamos fazer com que essa criança produza frutos, que ela seja aberta a essa graça através dos nossos exemplos. Isso requer uma família com princípio de fé, respeitosa do outro, bem como padrinhos atuantes e comprometidos com a missão de ajudar na educação da fé dos seus afilhados. Assim chegamos ao final do nosso encontro e desejamos que o amor de Deus esteja sempre presente na sua vida e na vida da sua família. Deus está sempre te chamando pelo nome, está sempre estendendo a sua mão. Vamos ao encontro da mão de Deus, vamos ao encontro de Cristo na igreja, através dos sacramentos. Boa noite, gente. Um abraço, até breve.